Olá pessoal do canal da DAP Engenharia, tudo bem? Estamos aqui de novo, falar de manutenção, falar de engenharia, de assuntos técnicos. O assunto de hoje é muito interessante, pessoal. Vamos falar das normas, norma DIN, norma ANSI, a norma DIN alemã, sistema europeu, padrão métrico, né? E aí a norma ANSI, sistema americano, sistema de medidas aí inglês, e muito interessante. Mas antes da gente começar, pessoal, vá lá no canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, nos ajude aí a propagar conhecimento e mostrar para todos aí que o corpo técnico brasileiro tem muito conhecimento, tem muito a propagar e ajudar a nossa ABNT. Vamos falar, pessoal, do padrão métrico, sistema métrico. Então, o metro, pessoal, ele foi inventado na França e até hoje nós temos num abrigo subterrâneo armazenado lá o padrão do metro. Esse padrão ele é armazenado num ambiente climatizado para que não haja dilatação do padrão, certo? E ele é o padrão métrico da humanidade, é o sistema que usa de comparação para todas as medidas do sistema métrico. E o sistema americano, que usa o sistema aí, o padrão inglês de medidas e tal, é um sistema que usa a polegada como base. Então a polegada, ela antigamente, na antiguidade, ela era a medida do polegar do rei Eduardo, né? Então a medida do polegar do rei Eduardo. Hoje nós falamos aí da polegada, fazer uma conversão rápida, ela é 25,4 milímetros. Então nós temos aí, né, o sistema de conversão de unidades de medidas aí muito rápido, né? E vai ser isso que vai ser tratado hoje. Nós temos N empresas aqui no Brasil que tem os dois sistemas dentro de uma mesma planta fabril. Então nós temos aí o sistema métrico, a norma DIN, e temos também máquinas americanas com a norma ANSI, sistema inglês de medidas, e isso não interfere em nada. O que nós temos que ter consciência é que se o padrão da máquina é um padrão métrico, vamos continuar trabalhando com ela, fazendo projetos de melhoria ou manutenções no sistema métrico. Se ela é do sistema inglês, vamos continuar com as normas americanas, né? Com o sistema inglês, é polegada, as roscas são diferentes. Aqui na norma DIN as roscas são métricas, e é assim que o corpo técnico toca. Eu mesmo já trabalhei em empresas que tinham as duas normas e nós conseguimos aí trabalhar normalmente e se habituar. Não precisamos trocar de normas ou fazer um cabritão, né? Que é o que a turma costuma fazer. Ah, não, é polegada, não gosto de polegada, passa tudo para milímetro. Aí o manutentor vai lá e tem que usar 2 jogos de chave, né? Tem que usar um monte de tipo de ferramenta, porque naquela máquina virou uma mistura, né, de normas, tá? Hoje o assunto, como eu disse, é muito interessante, muito mesmo. Ele não é tratado nas empresas, né, como tal, mas é muito importante, muito mesmo. Hoje nós temos a ABNT aqui no Brasil, né, a nossa Associação de Normas Técnicas Brasileira. E essas normas, pessoal, tem muito da norma DIN, tem muito da norma ANSI, e nós vamos tratar desse assunto num próximo dia. Mas hoje vai ser muito interessante. Então vamos lá, vamos ver o que impacta as normas no nosso dia a dia, do dia de trabalho com engenharia, com manutenção. Vem com a gente! Vamos agora para a nossa parte teórica, porque nós gostamos aqui de explicar bem. Nós temos aqui uma tabela de fios AWG, né, por milímetro. Então, é um padrão americano, tá, de classificação de cabos, e ele é também usual aqui no Brasil, né? Muitas pessoas falam, mas ele é 3 AWG, ele é 11 AWG, mas eu não sei. Então, pessoal, consulte a tabelinha que você vai ter aí a sua explicação do AWG, né? O AWG, ele tem
O muito importante, pessoal, para você fazer, né, compartilhar ele com o padrão métrico que nós temos aqui no Brasil, o cabo de 1 milímetro, cabo de 1,5, cabo de 2, 2,5, né? 2 não é muito usual, de 1,5 ele já pula para 2,5, né? E assim de 2,5 para 4, de 4 para 6 e assim por diante. Temos um padrão métrico aqui um pouco diferenciado. Mas por que esse padrão métrico? Esse padrão métrico é de acordo com a corrente do cabo, pessoal. Então tudo gira em torno da corrente do cabo. Corrente, né? E o comprimento, a corrente varia aí com o comprimento que você vai utilizar. A bitola, né, é totalmente ligado, diretamente proporcional, né, ao comprimento, aí no dimensionamento. Nós iremos ver um pouco disso quando entrarmos aí no assunto de instalações elétricas, né, projetos elétricos, nós iremos ver. Mas aqui já estou adiantando que nós temos também o padrão americano, que é a AWG, e que podemos fazer aí, trabalhar com ele normalmente, pessoal, normalmente. De acordo com a corrente aí, você vai ter o cabo no AWG ou no sistema métrico, ok? Então aqui, ó, nós temos aqui, ó, medidas de cabo AWG, escala americana para bitolas de cabos elétricos. Aqui nós temos, pessoal, uma tabela de chapa. Por exemplo, hoje, se você for comprar uma chapa, muitos fornecedores, eles trabalham pela bitola por polegada por MSG, tá, pessoal? Então, você vai ter uma chapa 16, uma chapa 14, ele vai te perguntar. Então, se você consultar aí, você já vai ter a espessura dela no padrão métrico, né? É uma conversão rápida aí da bitola no padrão americano para aí um padrão métrico, certo? Em milímetros. Então, você tem o padrão MSG aqui, tá? Manufacturing Standard Gauge. Então, é um padrão de gabarito, é um gabarito padrão, vamos dizer assim, para as chapas, né? É geralmente utilizado na especificação de espessuras estimativa de massas, peso por metro quadrado, tá? Então, essa classificação aí é uma classificação muito usual aqui no Brasil, mas você pode também usar a espessura métrica. Eu quero uma chapa de 1,5, quero uma chapa de 2, eu quero a chapa de 1,2, né? Ou você pode usar a bitola aí pela polegada por MSG, sem problema nenhum. Nós temos aqui também a bitola por perfil, né? O perfil U aí. Então, nós temos aí o padrão aqui no Brasil, nós utilizamos também muito, né? O padrão polegada, que é o sistema inglês, sistema americano. Então, eu tenho uma viga e um perfil U de 3 polegadas, de 4 polegadas e tal. E aí você tem as medidas, né? A conversão para milímetro aí. Os diâmetros aí da aba, o diâmetro da abertura e tudo mais. Nós estamos entendendo aí alguns padrões que encontramos no mercado e mostrando para vocês que as normas estão influenciadoras no dia a dia e também que nós podemos fazer a conversão de uma para outra a qualquer momento sem problema, tá? Mas lembrando que se você tem uma máquina no padrão polegada, continue com ela na polegada. Se você tem milímetro, continue com ela em milímetro. Isso é simples de se fazer. Então aqui você tem o peso, certo? Aqui você tem as medidas. E aí, pessoal, nós temos aqui uma tabela padrão norma DIN para corrente. Nós vamos ver isso na prática. A corrente tem algumas particularidades. O que ela tem? De cara, o passo da corrente ela pode ser o mesmo. Mas se ela for norma DIN, o diâmetro do pino e o diâmetro do tambor serão maiores. Se ela for norma ASA, o diâmetro do pino e o diâmetro do tambor serão menores. Então, ó, você tem o diâmetro do rolo, tá? Certo? Aqui, ó, 7 pontos, o passo é o mesmo. Então eu tenho aqui 12,7 o passo, e aí eu tenho o diâmetro do rolo. Prestem atenção que aqui na norma ASA é 7,95. Certo? O diâmetro do rolo na norma DIN, com o mesmo passo, o diâmetro do rolo do tambor, ele vai ser 8,51, tá? Então, e o diâmetro do pino, 4,45 na norma DIN. E na norma ASA, 3,96. Mas ô Dario, o que interfere isso aí? Interfere em todo o seu sistema de transmissão, certo? No valor de torque, força? Não necessariamente. No valor de dimensionamento de engrenagem,
tá? De transmissão, engrenagem motora, engrenagem movida, vai alterar totalmente as medidas do seu sistema. Então, por isso que eu sempre digo, máquina em polegada, continue em polegada, máquina em milímetro, continue em milímetro, sem problema nenhum. O ser humano se adequa muito fácil a essas normas. Aqui temos o sistema métrico para rosca, certo? O sistema métrico também é conhecido como Sistema Internacional ISO. Seus filetes possuem forma triangular com 60 graus de inclinação, certo? A crista plana e a raiz arredondada. Então, prestem bem atenção que vamos mudar agora para o sistema inglês, o Wentworth BSW. Com uma inclinação de 55 graus, crista e raiz arredondadas, o sistema British Standard Wentworth se faz pouco presente no universo brasileiro. Não tão presente porque as máquinas mais novas já não utilizam tanto, mas as antigas utilizam. Normalmente é encontrado em algumas poucas medidas. Seu passo é calculado pela quantidade de filetes compreendidos entre 1 polegada, FPP, fios por polegada. O sistema americano UNC, possui um ângulo de 60 graus também, igual ao métrico, crista plana e a raiz arredondada. Da mesma forma que o sistema inglês, o Wentworth, certo? Seu passo é calculado pela quantidade de filetes compreendidos em 1 polegada. O FPP que a gente falou, fios por polegada. Roscas grossas e roscas finas. As roscas de parafuso também possuem distinções quanto à espessura de seus filetes. Normalmente são especificadas como rosca grossa, rosca fina. O que a diferença é a quantidade de filetes. As roscas grossas ou normais possuem menos filetes que as finas. No sistema americano e inglês, as respectivas siglas UNC e BSW se referem à rosca grossa ou normal, enquanto as siglas UNF e BSF se referem à rosca fina. Já no sistema métrico são utilizadas as siglas MA para a rosca grossa e MB para a rosca fina. Nós vimos um embasamento teórico para agora nós entrarmos na prática. Pessoal, agora é hora da gente ver aqui na prática como as normas influenciam no nosso dia a dia. Nós temos aqui, separamos para vocês, né, 2 jogos de chave combinada. Então, nós temos aqui sistema métrico, nós temos aqui sistema americano, padrão inglês de medidas, certo? Nós temos aqui também jogo de chave Allen em polegada, certo? Nós temos jogo de chave Allen em milímetro, sistema métrico. Nós temos os parafusos aqui, nós temos o M10, certo? Parafuso Allen, cabeça cilíndrica, nós temos o M10, nós temos aqui o Wentworth, o W3/8, certo? Cabeça cilíndrica também. Então, nós temos um pente de rosca para nós fazermos o comparativo. E aqui, pessoal, nós temos aí as correntes norma DIN e norma ASA, certo? Qual que é a diferença? Nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho. Nós temos aqui também uma chave de segurança. Isso aqui é uma chave de segurança que ela é utilizada em máquinas para a segurança do operador. No Brasil, NR12, mas aí na Europa é o sistema europeu, né? Norma alemã de segurança, certo? Nós temos aqui também uma chave, né, que ela é utilizada no sistema americano. Então é uma mesma chave de segurança, a mesma coisa, não muda nada, só que ela é do sistema americano. E nós temos aqui os padrões de tubos, certo? Eu tenho um schedule aqui de meia, um tubo de inox schedule de meia, e eu tenho um metalon 20 por 20 milímetros, certo? Então isso aqui para exemplificar para vocês. Pessoal, a princípio, né, uma opinião que eu tenho para mim, as normas, elas são muito importantes. É por isso que nós temos as nossas NRs aqui no Brasil, são muito importantes. NR1, NR10, NR12, NR33, NR35, NR18, todas, a NR13, todas as NRs são muito importantes. Então, eu falo da norma DIN e da norma ANSI, eu gosto muito, né,
termo norma, porque quando você fala que você tem que fazer por um padrão, vai ser esse padrão aqui no Japão, na Alemanha, né? Na Guatemala, vai ser esse padrão, não vai fugir disso, né? É muito legal isso aí, é muito interessante, né? É como você tem na sua empresa as normas, né? Os padrões de qualidade. Ó, o padrão de qualidade da minha chave aqui, eu tenho um calibrador passa não passa, que ele tem que ser assim, não, ela tem que ter uma tolerância aqui da medida, que a medida é 3/8. Ah, então essa medida aqui tem que ser 9,81. Mas 9,82 não passa, entendeu? Então é muito interessante normas. Tem um conflito dentro das empresas de falar, não, mas norma polegada é ruim, a norma, o sistema métrico é melhor. Eu acredito que cada uma delas tem as particularidades, mas aprendi a trabalhar com as duas. Então se eu tenho um parafuso M8, né, um parafuso sextavado, né, rosca M8, e eu uso uma chave 13, quando eu partir para polegada, né, que a gente já teve aula de torque, nós vamos saber que se eu tiver uma rosca 516, Wentworth 516, eu vou ter uma chave de meia, uma chave combinada de meia. Então você já vai criando isso na sua cabeça. Você sabe que a mente humana se atualiza muito rápido. Então, se nós temos um parafuso aqui, né, parafuso aqui, quando você olha a rosca, a pessoa que já tem um pouco de experiência, ele vai saber que ele é 3/8. Ah, mas você está falando isso porque tá ali em cima. Não, se você pegar as duas roscas, né, sem o pente de rosca, e você casar elas, você vai ver que elas não casam. Ó. Então você vai pegar aqui, essa aqui o ângulo dela é 60 graus e essa aqui é 55. E o passo é diferente, porque esse passo aqui é métrico e esse passo aqui é fios por polegada. Então eu vou pegar o pente de rosca aqui, o meu lado métrico, certo? Eu vou abrir ele aqui e vou achar o passo, certo? Então aqui eu estou achando o passo do parafuso M10. Ah, ele é M10, vou procurar aqui, ó, 1.5, ele casou, ó. Então nós temos aqui, ó, que o pente de rosca casou, 1.5. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a rosca do 3/8. Ele não casa, ó. Ele não casa. Você vê que tem passagem de luz aqui, ó. Ele não encaixa nos filetes, certo? Por que ele não encaixa? Porque o passo é diferente e o ângulo do filete também é diferente. O ângulo da Wentworth é 55 graus, o ângulo do padrão métrico é 60 graus. Ah, mas não tem polegada com 60 graus? Tem também, mas o passo é diferente também, não vai casar, certo? Então mostramos aí a diferença das roscas, né? E mostramos as diferenças e também similaridades, né? Vamos dizer assim, porque o torque, eu acredito não, tenho certeza absoluta que o torque desses dois caras aqui são bem próximos, tá? O torque são bem próximos. Então, vamos lá que aí eu tenho a nossa corrente, né? Ah, qual que é a diferença do padrão asa para o padrão DIN? Tem algumas diferenças, mas quais? Estamos aqui para esclarecer. Se você olhar bem, o diâmetro do pino, da asa, ele é menor. O diâmetro do pino da DIN, ele é maior. Ah, mas você está só de olho? Não, com paquímetro. Nós podemos comparar com o paquímetro aqui. Temos aqui, ó. Então, vocês verem na medida que ele é diferente. Ah, vamos tirar a medida certa. Ah, aqui está com 4.3, beleza? E o outro? Para medir corrente, pessoal, o pino, o ideal é sacar o pino, mas você consegue medir fora do entalhado, tá? Fora da parte que entalhou para travar o pino. Ah, esse aqui tá dando 3.75. Então, um 4.3, outro 3.75. Então, vimos aí que a diferença tem diferença dos pinos. Ah, mas tem mais diferença? Tem. Largura entre placas. Largura entre placas ela é diferente. Você pegar a largura entre placas dessa, tá dando 8 milímetros. Dessa aqui, largura entre placas 7.9, tá? Bem próximo. Ah, mas tem mais diferença? Tem. Diâmetro do tambor.
Diâmetro do tambor da DIN, ela é maior, tá dando 8,3. Aí o da asa tá dando 7,6. Então temos diferenças. As chaves elétricas, chaves de segurança, a única diferença dela é na constituição física, na parte mecânica. Parte elétrica de contato, elas são totalmente iguais. Ela vai ter o duplo contato, né? Os contatos aí mecanicamente guiados iguais, duplo canal, tá? Ela vai ter isso, as duas chaves de segurança. Nós vamos falar isso também em NR12, tá? Mas hoje eu já estou adiantando um pouquinho. Mas ela também, constituição interna é igual. A parte física dela que é um pouco diferente. E as chaves combinadas? Qual a diferença que ela tem? Nenhuma. A única diferença é a medida dela. Constituição mecânica totalmente igual. Nós temos as chaves com padrão polegada e padrão milímetro, mas são chaves combinadas e ela tem aí tudo que a gente viu lá na aula de torque, que é a distância, a força aplicada à distância. Tem o torque que é pedido pelo parafuso, certo? É necessitado pelo parafuso e essa distância é compatível com esse torque, certo? E ela é para o seu uso aí em campo. Então, totalmente parecidas, né? Ah, mas por que você está falando? Porque eu estou explicando duas normas aqui e estou falando para vocês que é fácil você entendê-las, né? E assimilar uma com a outra, né? Mostrei algumas diferenças, né? Parafuso, corrente, chave Allen, chave combinada, chave de segurança, e estou falando para vocês que para se trabalhar as duas são legais. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Adorei estar com vocês aqui, tá? Eu sempre cito um exemplo, né, para falar das normas, que é o seguinte: o diretor-geral de uma empresa, ele pede para comprar algumas máquinas, né, e ele pede para comprar um padrão americano que ele veio de uma sequência de empresas americanas. E aí ele entra numa empresa que o padrão é milímetro, que o padrão é métrico, e não, quero comprar essa máquina porque eu gostei dessa máquina, ela tem um desempenho bom, um volume de produção bom. Tudo bem. Ele compra, o sistema, né, o setor de manutenção tenta se adequar, e o setor de engenharia, e por aí vai. Aí esse diretor, por algum motivo, vem a ser desligado, né? E o pessoal pensa, e agora? O que a gente faz com essa máquina? Volta outro diretor que gosta de máquina padrão europeu, né? E vai falar, pô, vamos vender essas máquinas? Não, mas essas máquinas produzem bem, por que vai vender? Aí vem o setor de manutenção, né? E fala, não, pô, a gente já está habituado já. A gente trabalha com norma DIN, trabalha com norma Z, com ASA, a gente já se habituou, ó, no carrinho de ferramenta do mecânico, já tem um jogo de milímetro, um jogo de polegada, tem um jogo de chave combinada milímetro, outro polegada, né? E por aí vai, ele vai se adequando, né? E aí o setor de engenharia já, não precisa vender a máquina, porque nós, quando vamos fazer projetos de melhoria, já tratamos a máquina como padrão ANSI ou padrão DIN. Então, pessoal, é aquela coisa, os setores, eles se adequam à máquina. A mudança de gestão não impacta, porque a máquina, ela é importante para a produção, entendeu? Ela entrou no processo produtivo e ela tá. E aí os outros setores de apoio, né, que tratam de engenharia e manutenção, eles estão juntos e eles vão junto, né, com o time da produção para ajudar a alavancar a empresa. Isso é muito importante. Então é um exemplo de normas aí diferentes, distintas, que no final de tudo os setores tratam, né, de forma igualitária, né, aprendem a trabalhar com cada uma, e o corpo técnico fica muito mais experiente, muito mais mesmo, porque na cabeça dele ele já vai saber chave polegada, chave milímetro, essa corrente aqui, o tambor é um pouquinho menor, é norma ASA essa corrente, não comprar engrenagem para ela é norma ASA também. Então
e aí por aí vai. Esse profissional que sai dessa empresa, ele pode trabalhar em qualquer empresa, entendeu? Qualquer empresa, se é normadinho ou normal, ele já está habituado. Isso é muito legal. Pessoal, adorei mesmo. Peço que vá lá no nosso canal, se inscreva, deixe seu like se gostou, deixe seus comentários. Eu sei que nós temos ótimos, excelentes profissionais aqui no Brasil e gostaria muito de comentários desses profissionais. Ajude-nos a melhorar o canal, traga assuntos como esse ou melhores que esse para a gente tratar aqui. Dê os seus comentários. Nós estamos nas redes sociais, tá? LinkedIn, Instagram, estamos em todas. Nos ajude e siga o nosso canal aí. Vamos melhorar, pessoal. Abraço, fiquem todos com Deus.